Jesus, nele nosso encontro é casa de Deus Pai. Olá, pessoal. Contando as horas para quinta-feira, dia 1º de agosto, quando começa para valer a nossa temporada do Movimento Casa e começamos a nossa jornada de estudos bíblicos semanais. O Movimento Casa é isso. É um movimento de estudos bíblicos nas casas, sob a curadoria da IBAB, e que eu tenho o prazer de conduzir. O meu compromisso com você é estar ao vivo toda quinta-feira, das 20h30 às 21h. Você que cadastrou a sua casa, convida as pessoas para que estudem a Bíblia com você e nós estaremos juntos semanalmente. Os vídeos estarão disponíveis para que você, se não puder estar conosco ao vivo na quinta-feira, você acesse no dia, na hora, no momento e conforme for a sua conveniência ou a sua possibilidade. Mas o meu compromisso é estar toda quinta-feira ao vivo, às 20h30, estudando com você Talmidim 52, o meu livro que fala do passo a passo de Jesus. Nós vamos estudar o Evangelho, vamos estudar juntos a Bíblia. Você abre a sua casa e convida pessoas para que estejam com você à sua mesa. Já são mais de 1.000 casas cadastradas, quase 100 cidades do Brasil, mais de 20 países, e eu estou muito feliz com o entusiasmo de todo mundo em estudar a Bíblia. O Movimento Casa não é outra coisa senão isso, um esforço comum de estudarmos a Palavra de Deus, estudarmos a Bíblia juntos. Você pode estudar a Bíblia de diferentes maneiras. Você pode estudar a Bíblia lendo, você pode estudar a Bíblia com um livro de apoio, um comentário bíblico, com guias de estudos. Você pode estudar a Bíblia ouvindo sermões, mensagens que hoje são abundantes no YouTube, nos podcasts que existem. Você pode estudar a Bíblia de várias maneiras, mas a melhor maneira de você estudar a Bíblia é unindo um estudo bíblico com uma roda de conversa. Ou você tem um manual, ou você tem um guia de estudo, ou você ouve um sermão, ou você ouve um podcast, mas junte isso a uma roda de conversa. Convide pessoas para que estudem a Bíblia junto com você. O que estamos nos propondo a fazer no Movimento Casa, e o que é o meu compromisso, é entrar ao vivo de quinta-feira às 20h30, na esperança de que você tenha convidado pessoas à sua mesa, à sua casa, para fazermos uma roda de conversa ao redor da Palavra de Deus, na presença de Jesus, guiados pelo Espírito Santo, para termos juntos uma experiência com Deus. Isso vai ser uma experiência muito transformadora, porque a melhor maneira de estudar a Bíblia é numa roda de conversa. Se você prestar atenção, Jesus fez isso. As palavras de Jesus, elas foram reveladas, a verdade do Evangelho foi revelada nas rodas de conversa. Por exemplo, o sermão mais famoso de Jesus, ou o maior de todos os sermões de Jesus, que foi o Sermão do Monte, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, por exemplo, ele foi um sermão pregado para pouquíssimas pessoas. Se você abre Mateus capítulo 5, versículo 1, diz assim que Jesus viu a multidão, mas ele se assentou e os seus discípulos o rodearam e ele então passou a ensinar as Escrituras para eles, dizendo: ouviram o que foi dito, eu, porém, digo a vocês. Eram pouquíssimas pessoas. A gente pensa que o Sermão do Monte Jesus ensinou para uma multidão, mas não é verdade. Jesus ensinou o Sermão do Monte apenas para os seus discípulos mais próximos. As verdades de Jesus mais contundentes, como, por exemplo, Deus é Espírito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essas palavras de Jesus, elas foram compartilhadas numa conversa. Na conversa com a mulher samaritana, Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a fala de Jesus sobre nascer de novo, sobre o amor de Deus, nascer da carne, nascer do Espírito, quem não nascer de novo não vai participar e não vai ver o reino de Deus. Isso foi uma conversa de Jesus com Nicodemos, apenas uma pessoa. Jesus, por exemplo, estava certa vez andando com seus discípulos e prestando atenção na conversa deles. Eles estavam discutindo quem seria o maior no reino de Deus, quem seria o mais importante no reino de Deus. Então Jesus se intromete na conversa, diz o que é que vocês estão discutindo, mas ele já sabia,
e então ensina para eles, olha, no reino de Deus o maior é aquele que serve, o primeiro é o último, quem quiser ser importante deverá ser o servo de todos. Essa maneira de Jesus ensinar, enquanto ele caminha com seus discípulos, enquanto participa de suas conversas, ou nas pequenas conversas, isso é muito próprio do Evangelho. É claro que o Evangelho foi propagado através de grandes sermões e de mensagens e de proclamações para grandes multidões. Assim, por exemplo, a gente tem o apóstolo Paulo em Atenas, tanto na praça pública quanto no Areópago, ele está falando com a massa de pessoas, ele está falando com um grande auditório. E nós temos na história da fé cristã, da tradição cristã, a experiência de grandes pregadores. Spurgeon na Inglaterra, por exemplo, Billy Graham nos Estados Unidos, lotando estádios. Mas é verdade também que a melhor maneira de estudar a Bíblia é através de uma conversa. Quando a palavra de Deus encontra lugar no dia a dia, nos conflitos cotidianos, quando a palavra de Deus ela vai ao encontro de perguntas que o nosso coração faz a respeito da vida, do mundo espiritual, da própria experiência de Deus e da busca de sabedoria para a gente atravessar a nossa existência. Jesus fez isso, por exemplo, com os seus discípulos no caminho de Emaús. Ele se aproxima de dois discípulos que caminham tristes e Jesus pergunta para eles, o que é que vocês estão conversando? E eles dizem, você não sabe as últimas coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré? E Jesus diz, que coisas? E aqueles homens compartilham seu coração triste. Então Jesus, depois de ouvi-los, diz o Evangelho de Lucas, no capítulo 24, que Jesus discorre desde Moisés, passando pelos profetas, e ensina as Escrituras para aqueles homens. Primeiro Jesus ouviu o seu coração, ouviu a sua angústia, ouviu sua tristeza, ouviu as suas dúvidas, ouviu o seu clamor. A pergunta veio da vida e a palavra de Deus foi oferecida por Jesus para aqueles homens e ali sim eles foram transformados. Essa é a melhor maneira de estudar a Bíblia, numa roda de conversa que está encarnada, que está presente no dia a dia e que faz com que os assuntos que nos afligem sejam colocados diante de Deus. Casa não é outra coisa senão isso. O meu compromisso com você é ajudar você a estudar a Bíblia e facilitar que, ao estudar a Bíblia, você construa, desenvolva, mobilize, facilite rodas de conversa. Então eu encorajo você, abra sua casa, convide pessoas, e aí nós vamos fazer rodas de conversa ao redor da palavra de Deus, na presença de Jesus, guiados pelo Espírito Santo, e isso será uma experiência muito transformadora. Não se esqueça, você pode e deve estudar a Bíblia sozinho, mas você também pode estudar a Bíblia comigo toda quinta-feira à noite, das 20h30 às 21h, convidando pessoas para a sua casa. Por quê? Porque a melhor maneira de estudar a Bíblia é numa roda de conversa. Espero você, dia 1º de agosto, quinta-feira. Até lá. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai.